Bem-vindos novamente ao nosso bloco de sonolência excessiva diurna. Agora vamos abordar nessa terceira aula a terceira parte de narcolepsia, dando maior enfoque à parte de tratamento e as novas perspectivas. Como eu trato o paciente com narcolepsia? Qual é o melhor remédio? Qual é a melhor ação? Como eu melhoro a vida desses pacientes? Então, o tratamento da narcolepsia, ele tem que começar invariavelmente pelo tratamento comportamental. Higiene do sono é fundamental para essa população. Eles têm que dormir em horários regulares, têm que evitar abusos, têm que evitar perdas de noite de sono. Isso melhora muito a parte da evolução da doença. É muito importante que esses pacientes se conscientizem e sejam orientados a desenvolverem cochilos diurnos. Pequenos cochilos de 10, 15, 20 minutos, 2, 3 vezes por dia, melhoram muito a qualidade de vida dos pacientes, além de diminuir a necessidade de medicamentos para controle da sonolência excessiva. Uma coisa muito importante no paciente com narcolepsia é que eles melhoram muito com pequenos cochilos. Diferente de outras causas de privação de sono, esses pacientes melhoram demais. Quando você tem pequeno tempo, eles acordam muito melhores e mantêm-se 2 horas bem depois de um cochilo. Evitar álcool por motivos óbvios, evitar medicações sedativas e evitar a parte de estimulantes sem orientação médica, como excesso de cafeína ou estimulantes vendidos no mercado negro, é fundamental para que esses pacientes desenvolvam uma saúde plena e evitem complicações a médio e longo prazo na doença. O que é fundamental na parte ainda não farmacológica? Você tem que orientar muito bem, primeiro ao seu paciente, a saber o que ele tem, e em segundo lugar, a sociedade que rodeia esse paciente. Então, familiares, professores, colegas de trabalho devem ter orientação sobre o que é a doença, como que a doença se desenvolve, quais são os sintomas, quais as limitações dessas pessoas para que você consiga ajudar aquele paciente que tem hoje o preconceito de ser um preguiçoso, de ser um paciente que é mais lerdo, entender por que ele tem esse comportamento e que ele é puramente involuntário e faz parte de uma doença que é a narcolepsia. Além disso, o apoio e o suporte familiar e psicológico nas instituições especializadas dão muito apoio e melhoram muito a qualidade de vida desses pacientes e dos familiares com narcolepsia. Conhecendo os seus pares, quem tem o mesmo sintoma, quais os problemas que os pacientes com narcolepsia que ele conhece nos centros viveram e frequentaram e superaram os problemas, ajuda muito no desenvolvimento e na parte de melhora dos pacientes com narcolepsia. Quando eu falo então da parte de hipersonolência, o tratamento da narcolepsia são 2 pilares fundamentais na parte farmacológica. Primeiro, tem que tratar a sonolência desse paciente. Em segundo plano, ou paralelamente, eu tenho que tratar a parte de cataplexia. Isso é muito importante porque os pacientes que têm cataplexia desenvolvem muito e têm muito problema social com esse evento. Imagine um aniversário onde uma paciente com narcolepsia tem cantando parabéns e cai com o rosto em cima do bolo. Isso não é história, isso é verdade. Então a cataplexia tem que ser controlada tão bem quanto a sonolência para você melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Como é que eu trato então a sonolência desses pacientes? A droga de escolha hoje para tratar a sonolência da narcolepsia é a modafinila ou estavigile. É a opção inicial, que é um estimulante atípico, numa dose que varia de 100 a 400 miligramas de 1 a 3 tomadas por dia. 100 a 400 miligramas em dose diária, tá ok? Isso é importante falar, você divide os 400 miligramas de 1 a 2 tomadas, de preferência 2 tomadas e a última tomada nunca depois das 16 horas, para que esse paciente consiga dormir no sono normal sem ter interferência. Possui menos efeitos colaterais, como abstinência, como dependência, como tolerância e perda da ação da dose. E foi um remédio que está no Brasil com lançamento feito em novembro de 2008. A outra droga, que é a segunda opção para a sonolência, é um estimulante mais típico, mais conhecido, que é usado desde a década de 60 do século passado para esses pacientes, que é o metilfenidato ou a ritalina. Ele, com qualquer estimulante, tem os efeitos colaterais como ansiedade, taquicardia, hipertensão arterial, dependência e tolerância. A dose é de 20 a 60 miligramas por dia, dividida aí de 2 a 3 vezes, lembrando que nesses pacientes com narcolepsia se usa pequenos intervalos, mais doses,
por exemplo, de 4 em 4 horas para manter o pico de ação dessa dose com menos risco de causar, então, tolerância a esses quadros. O controle da sonolência excessiva, como eu disse, em relação aos estimulantes, ele é muito importante, mas tem que se somar a isso o controle também da cataplexia. E a gente controla a cataplexia hoje com alguns grupos de fármacos. Os mais conhecidos, os mais usados, até bem recentemente, eram os antidepressivos tricíclicos. Dose baixa de amitriptilina, imipramina, cloimipramina, por exemplo, resolvem muito bem o quadro de cataplexia com um grande efeito colateral que é comum desses tricíclicos em muitos pacientes. Com a era dos novos antidepressivos, que são os não tricíclicos, sejam os inibidores de recaptação de serotonina, sejam os duais, a gente começou a abrir a perspectiva de tratar a cataplexia sem ter muito efeito colateral, que é o caso do uso, por exemplo, do citalopram ou da venlafaxina. Opções que são usadas também, que a gente tem no Brasil, por exemplo, a selegilina, que é o inibidor da monoaminoxidase B, tem uma ação muito mais leve e é usado pouco na parte de cataplexia. E por último, no slide, o gama-hidroxibutirato é a melhor droga, sem dúvida, para tratar a cataplexia. Ele não é disponível no Brasil, ele tem uma tendência de adicção, de dependência muito grande, e é uma droga que ela é usada à noite, em 2 tomadas, no momento que vai deitar e às 3 da manhã, e tem uma ação espetacular naqueles pacientes que têm cataplexia com difícil controle. Problemas desse remédio: não temos no Brasil, 1, segundo ele dá alta dependência, 2, e o terceiro é que tem um nível de sódio muito alto. Chega a ter quantidade de sódio, que a gente tem 12 saquinhos de batatinha frita, por exemplo, pra você ter uma ideia da quantidade de sódio que a gente tem nessa droga. Esse é o tratamento tradicional da narcolepsia: orientação, tratar a sonolência, tratar a cataplexia e acompanhar ele de perto. Mas existem novas perspectivas do tratamento da narcolepsia. Conforme se conhece mais a fisiopatologia, mais se desenvolve perspectivas de tratamento. E então a gente tem aqui nesse diapositivo, nesse slide, 2 artigos publicados, um tratamento da prednisona, como imunossupressor, causando melhora da narcolepsia. Particularmente o segundo é do nosso grupo, são 2 pacientes que foram tratados com metilprednisona, ou com prednisona, meticortem, por causas não narcolépticas, um tinha asma e o outro que tinha uma retocolite ulcerativa. Trataram com narcolepsia, os pacientes melhoraram demais da parte de sonolência. A dúvida que fica é se a melhora foi por conta do tratamento autoimune, que teoricamente já acabou, porque o grupo celular de tálamo já não existe mais, ou se é uma ação de vigília que o corticoide dá. E a gente sabe que o corticoide pode dar mania, pode dar aumento da vigília. Fica aqui essa interrogação, de um modo geral, nesses 2 artigos publicados. Outra possibilidade é que, se você imaginar que a narcolepsia é uma doença autoimune que começa na adolescência e você tem grupo celular sendo atacado, se você tiver um bloqueio específico desse grupo celular, nessa época você pode proteger contra a destruição de células. Estamos falando de usar, por exemplo, imunoglobulina, bloqueando na fase aguda da adolescência o início dos sintomas. Tem alguns trabalhos mostrando que isso teve um sucesso parcial e que hoje é um trial grande europeu que ainda está em andamento. A gente não tem resposta definitiva. 2 problemas. Primeiro problema, identificar esses pacientes precocemente para a parte de usar a imunoglobulina. E segundo problema, é um remédio caro, que tem seus riscos também e que por quanto tempo e quantas vezes a gente vai precisar usar para manter esses pacientes livres da doença. Essa alteração de linfócito T que a gente conversou durante as outras aulas trouxe consigo uma informação importante do narcoléptico, que é uma alteração de uma parte específica da beta-oxidação, que é uma enzima que tem uma ação de carrear as células de gordura mais complexas para dentro da mitocôndria. Então a gente tem uma enzima que se chama carnitina O-palmitiltransferase, que pega esse conjunto de ácidos graxos complexos e põe para dentro da mitocôndria com um problema nos pacientes com narcolepsia. Explica por que os narcolépticos têm mais peso do que a população geral. Explica por que eles tendem a engordar mais. Explica por que esse metabolismo, de um modo geral, é mais lento, por um problema de beta-oxidação. Então o que aconteceu foi que um grupo de orientais japoneses descreveu que a L-carnitina, que você vê aí na venda de suplementos a nível nutricional,
usada numa dose baixa, modela essa enzima, melhorando a beta-oxidação desses pacientes e melhorando então a parte de controle da sonolência excessiva diurna. Numa dose baixa, 170 miligramas, em torno de 2 comprimidos à noite e 1 comprimido de manhã. Eu quero deixar aqui a mensagem para vocês que narcolepsia é uma doença rara. Sim, cabe a você, a nós, identificarmos esse paciente. E se a gente imaginar que esse paciente só tem perda social, só tem perda familiar, não consegue estudar, tem menos ganho na média, tem menos escolaridade que a média, você está certo. Mas nos últimos meses, o que a gente tem visto nos artigos que têm saído é que além da parte de perda social, individual, familiar, esse paciente também tem menor tempo de sobrevida. Então, há uma maior mortalidade do paciente com narcolepsia quando comparado à população geral. Então, é nosso dever a identificação e o melhor tratamento e estudo dessa população. Agradeço a atenção de vocês e aguardo vocês na 4ª aula do bloco de sonolência excessiva diurna.